Olá pessoal, hoje nós vamos estar resolvendo o exercício da atividade 3, que envolve o polígono hexágono, na parte de geometria. Para poder iniciar a nossa atividade, eu vou trazer para vocês somente uma fórmula que ela vai ser essencial para que a gente possa estar determinando o cálculo e que vai agilizar o entendimento do exercício. Na geometria, uma das características do hexágono, nós colocamos que é o apótema. O apótema é perpendicular ao lado. E ele é calculado através dessa fórmula aqui, o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Também nós temos aqui, dentro do hexágono, vários triângulos. Pelos lados serem iguais, então nós temos triângulos equiláteros. Eu vou apresentar para vocês isso na figura de uma forma mais clara. Muito bem. O exercício é esse daqui, que todo mundo já tem no caderno. O que ele pede? Ele pede as coordenadas do ponto A, B, C, D, E, F, as coordenadas do ponto M, também a inclinação do segmento AD, que é esse segmento aqui AD, e também o segmento BE, tá certo? E as coordenadas do ponto médio do segmento AE. Então, desse ponto médio de AE, qual que é a coordenada? Então, eu tenho aqui uma coordenada em relação a x e outra coordenada em relação a y. E eu tenho uma coordenada em relação a x, tá? Uma coordenada em relação a x e outra coordenada em relação a y. Só que eu tenho aqui dois sistemas. Eu tenho um que está pelo lado externo da figura e outro que está bem passando pelo centro da figura, tá? Então ele pede para fazer essas coordenadas. Então eu vou pegar, vou fazer as coordenadas da parte externa, tá certo? E depois eu vou colocar os resultados na parte do eixo, o eixo Y que passa pelo centro da figura e o eixo X também. Então essa parte vocês vão estar fazendo em casa. Então essa primeira parte do exercício a gente vai fazer. Agora o XMY, né? XMY vocês vão fazer, porque aqui vou dar uma dica. A partir do ponto M para a esquerda, aqui já é considerado ponto negativo, tá certo? Então tem que pensar muito nisso. Então as coordenadas vão ser negativas. Eu vou apenas passar para vocês o eixo X e o eixo Y que passa pela parte externa dessa figura, tá? Então vocês façam e depois coloquem ali no Google Drive para vocês poderem é, é, dar a resposta e depois conferirem, tá? Então nessa parte aí só vou colocar as respostas, mas nessa primeira parte para poder estudar o XOY, né? XOY, que é o ponto aqui da origem, então eu vou estar explicando agora. Então vamos aos nossos estudos. Então como a gente viu, esse aqui é o apótema, é indicado pela letra J, no nosso desenho. Nós temos aqui esse triângulo equilátero, então, aqui o lado é 10, também aqui é 10, também aqui é 10. O apótema, como vocês já sabem, ele, perdão, o apótema ele já é tratado, né, através dessa fórmula L raiz de 3 sobre 2, onde L representa o lado. Muito bem, então esse triângulo aqui representa uma parte desse triângulo retângulo aqui. Então, é o triângulo LJB. Muito bem. Então, esse J aqui eu estou chamando aqui de H. O segmento JB, quanto mede? Mede 5. O segmento LB, quanto mede? Mede 10. Muito bem, então eu tenho um triângulo retângulo que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, a hipotenusa mede 10 unidades, o cateto mede 5. Então, nós vamos estar aplicando também o teorema de Pitágoras para ver se a gente chega no mesmo resultado que a fórmula do apótema. Muito bem. Então, o lado quanto mede? Mede 10. É isso? Tá. Muito bem. Então, 10 raiz de 3 sobre 2 vai dar 5 raiz de 3. Então, o apótema, aqui conhecido como a letra J, vai ser 5 raiz de 3. Tudo bem? Tudo tranquilo, tá? Então, de 0 até o ponto F, tá? Essa altura é 5 raiz de 3, ou 8,66, tá bom? Então, aqui, nesse ponto aqui, eu tenho no eixo Y, está batendo aqui 8,66 ou 5 raiz de 3. Então, agora nós vamos estar aplicando o teorema de Pitágoras nessa condição aqui, para a gente poder saber se nós chegamos na mesma conclusão, porque nós aplicamos porque se trata de um triângulo
retângulo. Vamos lá. Então, Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos respectivos catetos. Nesse caso, eu tenho aqui um cateto que mede quanto? Mede 5. E outro cateto mede h. A hipotenusa mede 10. Muito bem. Então, vai ficar 5 elevado ao quadrado mais h ao quadrado, que é igual a 10. Aí, fazendo os cálculos, eu vou chegar no mesmo resultado. Então, vamos estudar aqui. Então, h ao quadrado fica do lado esquerdo. Aí, eu passo 5 ao quadrado para o lado direito. Só que eu inverto o sinal. Está aqui mais 5, vai para lá menos 5 elevado ao quadrado. Então, 10 elevado ao quadrado vai ficar 100. Menos 5 elevado ao quadrado dá 25. Então, 100 menos 25, 75. Aqui está elevando ao quadrado, então passa para o outro lado, fica como raiz quadrada de 75. Então, eu coloco aqui que eu vou fazer uma decomposição. Deu 3 vezes o quê? 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Então, extraindo a raiz quadrada de 3 e de 25, o que eu tenho? Raiz quadrada de 25 dá 5. Raiz quadrada de 3 vai dar um número com decimal. Então, vamos manter na raiz de 3. Então, praticamente, nós chegamos no mesmo resultado. Então, eu posso tanto calcular pelo apótema, como também pela fórmula de Pitágoras. Só que aqui também o apótema, né, não deixa de ser a altura de um triângulo retângulo. Então, por isso que eu posso aplicar a questão do Teorema de Pitágoras. Então, vamos seguir adiante. Muito bem, então, essa é a altura que a gente acabou determinando. E aqui também nós temos aqui 10 unidades. Já feito isso, aí já podemos estar determinando os pontos, né? Então, eu tenho aqui o ponto A, que ele nesse sistema XY, né, que passa pela parte externa da figura. Então, o ponto A, tá, ele tem o X valendo 5 e o Y valendo 0. O ponto B, ele tem o 15 em relação a X e também o Y valendo quanto? Valendo 0. Muito bem. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa análise que é muito simples, que é a parte da questão de coordenadas, né? Muito bem. Então, duas coordenadas nós já determinamos. Agora vamos para o ponto C. Então, o ponto C, aqui, ó, se eu fizer a leitura em relação ao eixo X, é 20. E se eu fizer em relação ao eixo Y, aqui nesse ponto F, nós determinamos 5 raiz de 3, que é igual a 866, que foi calculado pela fórmula do apótema e também pela questão do Teorema de Pitágoras. Dando prosseguimento, então agora nós já calculamos 3 pontos, agora vamos para o quarto ponto, que é o ponto D. Então, o D em relação a X, que é o mesmo que o de B, vale 15. Né? E agora aqui. Então, aqui eu tenho o quê? Porque como que surgiu esse 10 raiz de 3? Olha, até aqui, não é isso? Então, eu tenho 5 raiz de 3. Então, praticamente, do ponto E até o ponto A, quanto mede isso daqui? Daqui até aqui, mede 10, certo? Perdão, mede 5 raiz de 3, né? Então, metade. E a outra metade é 5 raiz de 3. Então, 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 dá 10. Então, por quê? Porque eu vou estar mostrando para vocês com mais nitidez depois que nós passarmos por essa figura, tá? E aqui, a mesma coisa. Ou seja, já calculamos os outros pontos, agora vamos para calcular o E. Então, o que acontece? Olha, por exemplo, eu tenho aqui, né? Então, quanto mede esse lado? Mede 10. Do ponto E até aqui, até esse segmento FC, quanto mede? 5 raiz de 3, não é isso? Se do ponto A até esse segmento EC, também essa altura, não mede 5 raiz de 3, então eu tenho o quê? 5 raiz de 3 aqui, mais 5 raiz de 3 aqui. Então eu tenho 2 vezes 5 raiz de 3, que vai dar 10 raiz de 3. Tá? Muito bem. Agora, o ponto F. O ponto F aqui é 5 raiz de 3. É isso? E está x igual a 0 e y igual a 5 raiz de 3. Muito bem. Tá? Agora eu tenho aqui essas diagonais. Então, eu tenho aqui essa diagonal aqui, EB. Né? Eu tenho a diagonal AD
Também eu tenho outra reta aqui, AE. Eu tenho aqui BD, não é isso? Então, no segundo item, ele está pedindo as coordenadas do ponto M do centro do hexágono, e também no terceiro item ele está pedindo a inclinação dos segmentos AD e BE. Então, o que acontece? O segmento A, né, AE, tá? Eu tenho um segmento aqui AE. Em relação ao segmento AE, ele pede o ponto médio. Então, nós vamos estar vendo também o ponto médio desses dois segmentos, também do BD. Muito bem. Então, o ponto médio. Em relação à parte do sistema XY da parte externa, o que eu tenho? Eu tenho as coordenadas que é aqui, ó, o ponto 10, não é isso? E aqui o 5 raiz de 3. Muito bem. A inclinação do segmento AD e BE. Então, eu tenho aqui o segmento AD, tá? E BE. Então, eu tenho B e o E. Olha só, essa inclinação aqui corresponde ao segmento AD. Então, eu tenho aqui um triângulo triângulo equilátero, não é isso? Então, esse triângulo equilátero ele tem os três lados iguais. Então, olha, o segmento AB mede 10, BG também mede 10, AG mede 10. Então, são três lados iguais e três ângulos iguais. Então, a inclinação de AD, quanto é? 60. A inclinação de BE também é 60. Então, os dois segmentos AD e BE têm o mesmo ângulo de inclinação, ou seja, 60 graus. E quais são as coordenadas do ponto médio AE e BD? Né? Quais são os pontos médios? Então, o ponto médio é esse aqui, ó, tá? Onde está a letra I e também onde está a letra J, tá certo? Nessa figura aqui. Esse ponto médio, o que quer dizer isso? Que a distância de J até E é metade, e a distância de J até A é outra metade. Então, quando a gente calculou, quando nós calculamos aqui a altura, essa altura H aqui, ó, quanto vale? Vale 5 raiz de 3. Se daqui até aqui é 5 raiz de 3, então daqui até aqui também é 5 raiz de 3. Por quê? Porque eu tenho aqui também um outro triângulo retângulo, não é isso? Então, todos os lados desse hexágono são iguais. Quanto mede 10? Então, aqui, ó, de A até B é 10, de B até C também é 10, de C até D também é 10, de D até E também é 10, não é isso? Então, se aqui mede 10, então EG é 10, DG também é 10, não é isso? Quanto ela mede aqui? Daqui nós calculamos é 5 raiz de 3. Então, daqui até aqui também é 5 raiz de 3. Se daqui até aqui é 5 raiz de 3, se de G até esse ponto aqui mede 10, perdão, é 5 raiz de 3, então de J até A, de I até A, não é isso? Então, eu tenho o quê? 5 raiz de 3. Então, o segmento AE, quanto mede? É 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 3, que é 10 raiz de 3. E está aqui. Então, o ponto médio, qual que é? Daqui até aqui, o x vale 5 e o y é 5 raiz de 3. Então, para o ponto médio de AE é x5 e y5 raiz de 3. Agora, o ponto médio em relação a BD, qual é o ponto médio? Então, aqui no ponto médio J. Qual é a coordenada desse ponto J? Eu tenho aqui quanto mede o x? O x é 15. Quanto que mede o y? O y é 5 raiz de 3. Então, vou ter o ponto médio do J é 15 em relação a x e 5 raiz de 3 em relação a y. Espero que tenham entendido tudo. Muito bem. Muito obrigado e bons estudos.